Bom dia a todos, senhoras e senhores. Saudar o presidente Otelino, a mesa, deputados e deputadas, imprensa, telespectadores, galeria, servidores desta Assembleia, sem os quais não podemos funcionar e dos quais já pude avaliar o excelente trabalho nesta casa. Estamos solidários também com a reforma do PCCV, estamos solidários com a aposentadoria justa para esta categoria e solidários com o aumento do ticket de alimentação. Podem contar com o apoio do deputado Adriano Sarney para essas reivindicações. Eu ia subir a esta tribuna para falar sobre o barco veleiro do holandês que foi assassinado aqui em São Luís, na época do Carnaval, um estrangeiro, repercussão internacional, e que estive no local em que o barco está ancorado, na AVEM, na Associação de Velas e Esportes Náuticos do Maranhão, lá na Ponta da Areia, está abandonado, tive a oportunidade de conversar com o presidente da associação, e o barco está abandonado, inclusive estão sem pagar as taxas, porque já que é uma instituição privada, e eles não têm aonde recorrer. Então, ia subir hoje aqui para falar sobre esse assunto. Só que, infelizmente, a gente tem que tratar de injustiças e de coisas que acontecem aqui no governo do Maranhão. Coisas que, infelizmente, não são dignas de um governador e de um governo sério. Ao invés de consertar o erro, ao invés de consertar as irregularidades e ilegalidades que estão acontecendo, provadas aqui nesta casa, provadas na imprensa, que tanto o governo e seus aliados criticam, mas que é a imprensa livre, graças a Deus. Imprensa esta também, que muitas vezes massacrou o senador José Sarney a nível nacional, massacrou sua família, porque faz parte da política, a imprensa livre. A imprensa livre está aí para falar, para criticar, para investigar, para fazer com que a democracia realmente exista. Mas o governador Flávio Dino, talvez com o seu histórico stalinista, seu pensamento baseado em Lenin, comunista, ele esquece de tudo isso. Esquece que nós vivemos, sim, numa democracia. E vamos continuar vivendo numa democracia e vamos fortalecer ainda mais essa democracia. Então, deputadas e deputados, o governador agora acabou de enviar um post no Facebook, nas mídias sociais, onde ele tanto gosta de habitar, onde ele tanto gosta de governar, sim, pelas mídias sociais, acusando os 3 maiores inimigos agora que ele pegou, que é o deputado Adriano Sarney, que aqui vos fala, que hoje ia falar de uma coisa importante, mas não posso, porque o governador foi para a rede social e falou do deputado Adriano Sarney, da deputada Andréa Murar e do Sistema Mirante de Comunicação. Ou seja, estamos ampliando, o governo do Maranhão, o governador Flávio Dino, está ampliando a sua base de inimigos. Estive aqui na segunda-feira, fiz um discurso no Grande Expediente, dizendo essa estratégia. A estratégia do governador é fazer com que seus inimigos pareçam perversos, para que, quando ele for atacado, se coloque na posição de vítima, se coloque na posição do injustiçado, do mártir, assim se saindo das suas responsabilidades de governar o Maranhão e de governar e de tocar a máquina pública, que nós sabemos, deputada Andréa, deputado Souza Neto, deputado Cafeteira, que também já participou, com certeza, da gestão do seu tio Cafeteira, como é difícil tocar uma máquina pública. Quando puder, me dê uma parte. Na realidade. Vou lhe dar logo uma parte, deputada Andréa Murar. Deputado Adriano,
Eu acho que a pergunta principal nossa e que não foi respondida é quando darão explicações plausíveis sobre essa vergonha no Detran. Quando o governo dará explicações sobre essa corrupção no Detran. O governador ir para a rede social, falar dos deputados dessa casa, só mostra o quanto mal assessorado ele é. Jamais. E aí eu acho que nós temos que dar, eu como Relações Públicas, ia adorar dar umas aulas para ele de imagem, porque um governador jamais deve cometer um erro grosso. Vossa Excelência, não se preocupe que o Márcio Gerri está muito bem assessorando. Esse não é o papel. O governo jamais se faz isso. Esse é o papel da oposição. O governo tem que ser superior, o governo tem que mostrar o que está fazendo, jamais dar esse cartaz. Eu jamais, deputado Rogério, daria esse cartaz para 2 deputados do governo. Mas muito obrigado ao governador pela lembrança. Mas a questão é essa, quais as explicações? É isso que nós queremos. O que o governador tem a dizer sobre a corrupção no Detran? Obrigada, deputado. Presidente, gostaria de utilizar os 5 minutos da liderança do Partido Verde, por favor. Muito bem, mas agora voltando à realidade, voltando à questão do Detran, porque o grande argumento da oposição, porque eu confundo de vez em quando o que é oposição e o que é governo, porque parece que nós ainda vivemos sob o governo da governadora Rosiana Sarney. É impressionante isso. Eu realmente não sei dizer se o Maranhão é governado pela governadora Rosiana Sarney ou se é governado pelo governador Flávio Dino. Eu ainda estou confuso. E muitas vezes, muitos deputados do próprio governo estão confusos. Sobe aqui dizendo que é oposição e pede desculpa, eu disse que é governo, porque está confusa essa situação. Mas, deputadas e deputados, principalmente os aliados do governo, nós estamos na era da mudança, deputados. Nós estamos na República do Maranhão, a nova república instalada nesse estado. Não se esqueçam disso. O governador do Maranhão é o governador Flávio Dino e não a governadora Rosiana Sarney. Então não adianta vir aqui falar de coisas do passado, querer que essa casa discuta o governo passado, porque esta casa não é função desta casa discutir o governo passado. A função dessa casa é discutir o que está acontecendo aqui, agora, nesse exato momento. Agora, se precisa fazer uma discussão sobre o governo passado, ok, eu acredito também que precise, mas deixe isso para os auditores que já estão aparelhando as secretarias para fazer auditorias, porque claro que o governador está querendo procurar coisas e achar coisas. Claro que ele está querendo. Então deixe que os auditores façam o seu trabalho. Agora, a discussão que tem que ser feita aqui é do atual governo, e nós vamos fazer essa discussão do atual governo, do atual governador Flávio Dino. Agora, o grande argumento sobre essa questão do Detran é que este contrato fraudado, este contrato armado e montado do Detran, que eu não preciso mais falar, e todo dia na imprensa, todo dia aqui nesta casa, tem novas denúncias a respeito desse contrato. É um contrato que foi montado. Isso não tem dúvida nenhuma. Agora, o argumento do governo, além de atacar, porque em primeiro lugar ataca os outros para tirar a carta de seguro, mas muito bem, principalmente os inimigos. Mas o maior argumento é o seguinte: este contrato vai reduzir em 30% as despesas no Detran. E aí eu quero atacar esse argumento dos 30%. Ora, e aí também isso pode se estender, esse mesmo argumento, para a saúde. Redução de 30%. Redução de 30% na contratação de um serviço não quer dizer que o governo vai conseguir manter o mesmo serviço, que vai melhorar o serviço, ou que vai, até eu vou ser justo aqui, piorar o serviço. Não quer dizer nada. Se o governo pretende contratar com 30% a menos e está pagando para ver, ele contrata com 30% a menos e vai, na hora, mostrar o serviço, mostrar se aquela OCIP, se as UPAs vão continuar sendo atendidas da forma que o governo passado atendia, mostrar que os hospitais vão funcionar da forma que funcionava e os contratos continuem funcionando de maneira adequada. Agora, não venha depois fazer aditivos em contratos para cobrir essa redução de 30%. Ou seja, resumindo, reduzir em 30% não quer dizer que teve corrupção ou não. Quer dizer que o governo está pagando para ver se ele consegue fazer a coisa com mais eficiência, com 30% a menos do valor. É isso que o governo está querendo fazer. E está pagando para ver.
Se o governo acha que pode fazer, faça isso. Agora, não me use de argumento para tentar encobrir uma contratação que foi uma contratação irregular e ilegal. Porque esta foi uma contratação ilegal. Tanto que o juiz e a justiça deu uma liminar parando e cancelando e interrompendo um contrato que está vigente, que já recebeu mais de R$800 mil esse contrato. Então, este argumento não é o argumento correto para ser discutido aqui. E para finalizar minhas palavras, queria só exclamar essa questão que o deputado Souza Neto veio aqui falar, que é a questão da suplementação de R$2 bilhões para essa Secretaria de Articulação Política. Ora, eu pensava que a prioridade desse governo era o mais IDH. Agora você está suplementando, agora, em abril, uma Secretaria de Articulação Política com R$2 milhões, e isso eu volto ao meu argumento dos 30% de redução. Não adianta, então, daqui a um tempo, contratar com 30% a menos e depois, só para finalizar, senhor presidente, e depois suplementar. Não adianta chegar agora, cortar custos e depois suplementar. Não adianta. Então, existe uma coisa aqui na administração pública que se chama administração. Gerenciar de forma correta e de forma legal. E isso o governo Flávio Dino não está conseguindo fazer. Tem conserto. Nós estamos apenas nos 110 dias do governo Flávio Dino. Tem conserto. É preciso consertar. Não adianta ir para o Facebook, me insultar a deputada, colocar acusações infundadas lá, sem prova, sem nada, que nós estamos provando o que está acontecendo. Tem dados, tem documentos, coisa séria. O governador deveria se envergonhar disso, de fazer acusações levianas no seu Facebook. Aqui eu subo a essa tribuna para fazer acusações sérias, acusações com documentos, provando o que eu estou falando, e não subir e fazer acusações levianas. Muito obrigado.